Shalom, shalom! E hoje é quarta-feira, dia de acendermos a chama do conselho. Então, todos os dias o Senhor estabelece o espírito da menorá, aonde nós podemos andar dia a dia nos auxiliando. O próprio Senhor Jesus disse assim: Olha, eu não vos deixarei órfãos. Os discípulos ficaram tristes quando o Senhor Jesus encerrou o seu trabalho e falou: agora vocês continuem aquilo que eu fiz, que eu deixei, né? O Senhor Jesus, ele precisava voltar para o Pai. E ele treinou os discípulos, né? E esse vínculo desses 3 anos foram fantásticos. Foi muito importante. Tudo que precisa ser realizado na nossa vida, todos os projetos, incluem envolvimento de vínculos. Se não houver o vínculo, nenhum trabalho será bem sucedido. Isso é muito importante. Em todas as situações do ser humano, ele precisa dessa vinculação. Isso já vem da própria infância. O Senhor criou dessa forma. O Senhor criou o ser humano para ser sempre sociável. Ele precisa ter viver em família, viver em equipe, viver. Por mais que às vezes a pessoa reclame e fala assim, puxa, mas trabalhar em equipe só dá problema. Onde tem muitas pessoas sempre vai ter problema. Mas isso não significa que não está certo. Significa que nós precisamos lidar no meio das pessoas. Isso é muito importante. Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão, mais uma questão de uma área da insatisfação das nossas vidas. Esse mês de Chesson, nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre as questões de insatisfação. Por que que o ser humano cai em insatisfações? Porque o ser humano, ele projeta, ele tem sonhos. Desde criança, os pais já vão fazendo esses projetos. Ah, vai crescer, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Sempre tem uma coisa boa para realizar. No entanto, quando a gente vai fazer um projeto, um planejamento, o que que nós devemos pensar, né? Eu sempre trabalho com uma questão de uma atividade para os homens do Centro de Ressocialização, e eu falo para eles assim, olha, faça um planejamento, para quando vocês saírem daqui, para não chegar lá fora e não saber o que eu vou fazer e ficar perdido, e dar por perdido. Isso é muito importante. O planejar a sua vida é muito importante. Mas e se não der certo o que eu planejei? Exatamente. Por isso que nós fazemos o planejamento. O planejamento ele compõe assim, olha, vou fazer um projeto, o que que eu quero desse projeto? Eu quero resultados. De fato, eu preciso ter resultados. Mas aí o que que eu vou fazer? Eu vou criar, eu vou simular, né? Na verdade, é aquela simulação. Eu vou simular tarefas, eu vou simular um orçamento pessoal, eu vou ver quais são os recursos necessários. E também, eu sempre falo para eles, coloque riscos e problemas que podem acontecer nessa jornada de planejamento. É necessário. Muitas vezes nós sonhamos e acreditamos fielmente quando o Senhor nos dá uma palavra, porque no Senhor sempre há um sim, um amém. Então, eu projetei algo, naquele projeto eu tenho certeza que o Senhor já me dá a vitória. Só que no meio da caminhada existe o quê? Existe o aperfeiçoamento. E nesse meio dessa caminhada é que pode acontecer o quê? Riscos e problemas. Mas isso não significa que não, o Senhor não está nesse projeto. O Senhor, ele está nos nossos projetos. O que significa é que eu tenho que estar preparado, porque a vida ela tem as suas adversidades diárias. Isso é normal de todo ser humano. Ninguém é perfeito. A perfeição está no nosso Cristo, o nosso Senhor. Ele é o parâmetro de tudo. Mas ele também sofreu todas as adversidades para conquistar uma vitória maravilhosa na cruz, dos quais nenhum ser humano poderia ter conquistado. Então, o que ele fez? Ele passou por todas as adversidades. Olha só, de quando Jesus começou o ministério dele maravilhoso, nas águas do Jordão, sendo abençoado, batizado no poder do Espírito de Deus, onde o Pai afirmou uma palavra, porque é necessária essa palavra, né?
Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O pai vinculou a ele, né? Então, o ser humano ele precisa de uma palavra de afirmação do pai. Isso é necessário. E aí Jesus foi e começou o ministério. Se ele pensasse, puxa, comecei este trabalho com uma palavra tão poderosa de afirmação do meu pai, e no meio do caminho, se eu soubesse que eu ia para a cruz, Senhor, me afaste desse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, o ser humano ele tem que estar preparado, porque entre uma palavra de afirmação, entre uma promessa e o término e o encontro dessa promessa, existem os percalços, que são todas as situações adversas que acontecem no meio da nossa caminhada. E essa caminhada, todo mundo enfrenta, porque vivemos no mesmo ambiente chamado mundo, aonde o Senhor nos colocou para ser luz e sal, porque as pessoas já vivem numa atmosfera, o mundo jaz no maligno. Há um governo de tempo muito, muito, muito ruim, mas nós temos a palavra da promessa, então nós não podemos entrar no mesmo desespero, no mesmo, puxa, no mesmo insatisfação, níveis de depressão, puxa, eu vou ficar para baixo, porque se eu não consigo, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Seria melhor eu morrer, né? Então as pessoas elas falam bastante frases desse tipo, e aí você vê que a pessoa já está depressiva, estressada, limitada. Mas tudo isso, queridos, a reversão, se tão somente você confiar no seu coração, porque no Senhor todas as promessas há nele um sim e um amém. Então você vai fazer aquele projeto, vou planejar. Nesse meu projeto, eu tenho que entender que pode ter riscos e problemas. No meio desse projeto, pode ter o quê? O que pode inviabilizar o meu projeto? Eu tenho que ter um gerenciamento de comunicação com as pessoas, eu tenho que ter uma comunicação com a equipe, com as partes interessadas nesse projeto. Então, isso é necessário que façamos. Isso é muito importante. E faça mesmo, né? Eu até faço no papel para eles aprenderem. Faça um plano A, faça um plano B, se não der certo, faça um plano C, mas não desistam, porque a nossa esperança está no Senhor. Ele, desde o momento, queridos, que nós temos vida, nós temos esperança e vem do Pai. Ah, amém? Jesus Cristo conquistou todas as coisas para nós. E a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, não desanimemos, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através dessa palavra de hoje, dessa ministração, aonde nós vamos trabalhar, Senhor, a questão de mais uma parte da insatisfação das nossas almas. Pai, que o Senhor possa nos auxiliar, Senhor, nesse dia chamado hoje, para este ensino que o Senhor tem trazido para nós. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido um Pai poderoso, a tua palavra é verdadeira, nós cremos na promessa do Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, direcionar cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que essa palavra seja útil, aplicável, que ela possa ser, Senhor, uma palavra que traga luz em algumas áreas. Pai, em nome de Jesus, eu já oro desde já, Senhor, que se tiver alguém desanimado, entristecido, que está ouvindo essa palavra, Pai, se alguém vai enviar essa palavra para alguém que já está desanimado, meu Deus, em nome de Jesus, levante, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, que haja, Senhor, uma porção de paz, de shalom que desça através dessa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o fogo, Senhor, dos sete espíritos do Senhor, Pai, entre nessas casas, Senhor, queimando, Senhor, e aniquilando, Senhor, e torrando todo desânimo, toda insatisfação, todo medo, toda derrota, todo fracasso, todo pensamento, Senhor, de miséria, todo pensamento, Senhor, derrotista, na autoridade do nome de Jesus, toda maldição cai por terra. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, levanta os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus.
Que as águas do trono, as águas do trono da misericórdia do Senhor, Pai, venha sobre essas casas, levante, restaure, transforme, põe de pé, Pai. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. E olha só, hoje nós vamos falar sobre a insatisfação com falta de riquezas. As pessoas ficam insatisfeitas porque não têm o recurso? Sim, com certeza. Todo mundo passa por isso. É muito triste, principalmente para um sacerdote, um pai, um direcionador da casa. Nós vemos que eles ficam naquele sentimento: puxa, eu sonhei, eu desejei ter uma família, uma casa, filhos, e eu desejei ser o parâmetro da minha casa, o herói da minha casa, o sustento da minha família. E por muitos motivos, este homem fracassou ou ficou sem emprego e ficou tão fragilizado que não conseguiu achar saídas. E aí, esse nível de insatisfação nas áreas da finança faz com que o ser humano fique muito, muito vulnerável. Muitos ou caem na bebida, né, como um refúgio, e nós não podemos julgar, porque sim, o álcool ele traz um conforto, né? Ele amortece as áreas do pensamento ali ele faz com que o ser humano esqueça dos seus problemas momentaneamente, né? Momentaneamente. Mas alguns vão para a droga, porque também a droga faz com que a cabeça esquece um pouco dessa pulsão, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver, preciso pôr comida em casa, as contas. Então, isso é muito ruim. Nós não podemos julgar, amém? Nós temos que conduzir as pessoas e ver por que elas chegaram nessa situação e, novamente, como mensageiros do Evangelho, instrumentos do Senhor, nós temos que ajudar essas pessoas a ver por que elas pararam e o que aconteceu e que ainda há esperança, né? O Senhor fala na palavra dele que mesmo que a terra estiver lá seca, abandonada ao cheiro das águas, ela brotará, florescerá e dará o seu fruto. Então, é, nós não podemos deixar com que essas pessoas desanimem. Se você tem uma pessoa assim na sua casa, olhe para ela, atende, ore, pega um olhinho, passa nas mãos que produz, passe nos pés para que ela tenha uma caminhada, né? Fortifique, passe nos joelhos para que ela tenha força para dobrar o joelho e orar ao Senhor. Passe na mente para que ela tenha a mente de Cristo. Declare, você tem a mente de Cristo, você é mais que vencedor. A mulher tem esse poder, né? De fazer isso, levantar a casa. Amém, queridos? Então, a insatisfação com falta de riquezas, ela é uma das situações que ela abala muito, muito os lares, as famílias. A gente vê casos de divórcio, de suicídio, entre muitas outras coisas ruins. E o diabo e os seus demônios, eles estão prontos para que essas pessoas se enrolem em dívidas, para que elas se enrolem em empréstimos, para que elas se enrolem e fiquem cada vez mais sem saída. Pessoas com muito dinheiro também têm insatisfação? Tem. Ah, não é possível. Não é possível uma pessoa ficar deprimida com muito dinheiro. Sim, é possível. Então, não tem uma situação boa. O que tem a situação é que nós devemos colocar o nosso coração no Senhor. E que todas as demais coisas, o Senhor fala, buscai o meu reino e a minha justiça. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor mesmo dá, o Senhor tira, e Ele faz tudo isso para provar o que realmente está no nosso coração. Então, a nossa palavra hoje está em Tiago, capítulo 4. Verso 13.
coloquei aqui, né, queridos? É Tiago, eu não coloquei aqui no slides, mas aí é Tiago capítulo 4, verso 13. Então, na minha Bíblia física diz assim: a fabilidade dos projetos humanos. O que é fabilidade? Fabilidade é uma qualidade de falível. Falível. Fabilidade dos projetos humanos. Falível. Qualidade de falível. Coisas que podem falir. Tá? Então, Tiago estava escrevendo e ele deixou esse escrito para que nós pudéssemos, né, aprender, estar alertas, estar atentos, porque, queridos, o Senhor não deixa que o ser humano ande desavisado. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe que algumas coisas podem dar errado e homens e mulheres deixaram esses testemunhos. Olha, vocês estão num projeto, alguma coisa pode dar errado, mas não vos preocupe, né? Tudo vem para o nosso aperfeiçoamento, crescimento e maturação. 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade. E lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós vangloriais das vossas arrogantes pretensões. Toda arrogância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz nisso, está pecando. Então, o nosso querido Tiago, ele deixou essa alerta, né? E como a palavra de Deus nos ministra no nosso coração, o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá da boca do Senhor, né? Provérbios 16:1. Então, olha só, nós podemos fazer os nossos planos, nossos projetos, mas o Senhor, ele precisa estar nesse projeto. Né? Olha, Senhor, eu quero fazer tal coisa. Senhor, eu quero ganhar dinheiro, mas quero ser livre também para ministrar a palavra, quero estar livre, né? Não quero estar preso. Senhor, eu quero uma estabilidade, eu quero um emprego em que eu fique ali, sabe? Queridos, pensem e ponderem todas as coisas. É muito difícil nós fazermos alguma coisa e conciliar totalmente com os planos de Deus. Mas se isso é possível, amém, aleluia. Não se glorie na forma com que você tem adquirido bens. Ah, eu tenho muito dinheiro, mas eu trabalho muito. Cuidado. Isso é vanglória. Vanglória vem de um sentimento de orgulho. E isso aí certamente você vai cair, porque o Senhor não tem nada com a soberba, o Senhor não tem nada com orgulho. Ah, eu tenho isso porque eu tenho duas, três faculdades, eu sou inteligente, eu sei aplicar, eu sei investir. E nenhum recurso chega em mim se eu não fizer investimentos. Querido, cuidado com isso. Isso também é um grande problema. Por isso que muitas pessoas que têm muito, muito dinheiro elas também podem cair no sentimento de adoecimento. Por quê? Porque elas colocam todo o coração delas naquilo que elas conseguiram e nos seus próprios méritos, anulando as bênçãos do Senhor. Todos os dias, o Senhor derrama na terra, pela manhã, recursos, novos neurônios e bondade. Então, nós temos que recolher principalmente a bondade. Ande com a bondade no coração, Senhor, obrigado, porque o Senhor me dá muita criatividade para adquirir bens. Obrigado, Senhor. Mas não permita que eu não ande em bondade para com o Senhor e para com o próximo e para com o mundo pelo qual o Senhor me inseriu aqui, para que eu seja testemunha das bênçãos e das riquezas do céu. Querido, o Senhor tem um bom celeiro, um bom tesouro para derramar todos os dias. E nós trabalhamos.
E nós devemos trabalhar com a certeza da alegria daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Por isso que das suas mãos te damos. O Senhor fala isso, olha, na palavra, Senhor, das tuas mãos te damos, te devolvemos. Tudo que nós levamos para a casa do tesouro, dízimos, ofertas, votos, propósitos, já vem das próprias mãos do Senhor. Queridos, é o Senhor quem faz tudo na nossa vida. E nos alegramos porque quando acordamos, estamos com saúde, com força, com vigor. Para continuarmos a nossa jornada, né? Isso é muito importante. Tá calor. Isso é muito importante. Agradeça a Deus, ande sempre sendo agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nossa, tá calor aqui. Meu Deus. Ou é a presença do Senhor, meu Pai, Senhor. Tô até escorrendo. Perdão, queridos. Nossa, tá muito quente. Queridos, ande agradecido. Seja bondoso. Estenda a mão. Libere. Não prenda. Se você puder fazer algo bom para alguém, faça. Né? Ah, mas aí eu estou incentivando aquela pessoa a virar um vagabundo, não sei o quê. Queridos, tem momentos e tem momentos. Discirna. Se você está vendo que você precisa e pode fazer, faça. Né? Nunca tenha ganância pelo que é teu e pelo que é dos outros. Não, eu quero até o que é do outro. Isso aqui é uma escada perigosa, que muitas vezes subimos e podemos cair. Então, essa é uma observância que devemos fazer. Vamos ao nosso estudo. Olha só, Deuteronômio 8:1-3, do 1 ao 3. Diz assim a palavra: Todos os mandamentos que eu vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Então, o povo estava quase pronto para entrar na terra da promessa, as tribos, e o Senhor falou assim: Olha, Moisés, escreve aí para que eles estejam atentos, ok? Para que eles não se esqueçam, porque a promessa, a herança está ali, ó, está ali. Mas eles precisam ser vigilantes. Por quê? Porque eles podem desviar. Então ele falou: escreve e fala para eles antes de entrar. E depois, a hora que entrar, reafirma de novo e depois reafirma de novo. Para que o homem não seja um ouvinte esquecido. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecesse, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Queridos, o homem pode lhe faltar o alimento, pode faltar tudo, mas não pode faltar o Senhor. Davi escreveu no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Queridos, pode faltar tudo, mas a presença do Senhor na sua vida não pode faltar, porque ele é a raiz, a essência de tudo, né? Nós somos, lembra da videira? Ele é a videira e nós somos os ramos, nós estamos ligados nele, nós estamos coligados nele. Então, nós não podemos nos apartar do Senhor por nada, queridos, porque Ele é tudo. Não importa o que você está vivendo de adversidade contrária. Talvez você perdeu muito, não tem problema. Hã? Vão-se os anéis e fica a mão. Mas a mão é aquela que trabalha, é aquela que executa, é aquela que faz, é a prática. E aí ela pode adquirir novamente outros anéis. Então, não tenha medo.
de tudo que você está vivendo. Pense no que você está vivendo. Pense se não é um momento em que o Senhor está provando o seu coração para ver o que tem dentro do seu coração. Muitas vezes as pessoas se vangloriam naquilo que elas estão fazendo e aquilo que elas adquiriram, sendo que o Senhor pode chegar com uma aprovação naquele momento, provar para a pessoa subir outro nível. Então, quando você está perdendo, as coisas materiais, não é porque você errou, é porque é uma permissão de Deus para ver o que está ali no coração para vir outro nível. Isso é muito importante nós atentarmos, queridos. Nós não podemos, nesse momento, blasfemar, xingar, murmurar, escandalizar, negar o Senhor. Né? Porque é o Senhor que não está vendo a situação que eu estou passando, que humilhação, que tristeza. O Senhor está provando-nos para níveis maiores. Pobreza e escassez trazem insatisfação, né? Claro, a pobreza, a falta de renda, recursos, né, suficiente. Então, a não satisfação das necessidades humanas, que inclui aspectos como alimentação, abrigo, saúde, participação na sociedade, isso gera muita insatisfação se alguma dessas áreas aqui estiverem em déficit. Falta de acesso de serviços essenciais, especialmente como alimentos, baixa renda individual ou familiar, a fome, a malnutrição, a discriminação e exclusão social. Ah, mas eu não tô nem aí se eu tô passando, o que eu não tô passando, não, queridos. Se você não tiver condições e você ficar excluso do ambiente social aonde todo mundo está andando, se movimentando, a pessoa começa a se sentir incapacitada. E essa incapacidade gera muito fracasso e derrota. E a pessoa anda num sentimento derrotista o tempo todo. E isso é muito, muito mal. Porque ela começa a pensar assim: puxa, minha família não conseguiu, eu estou lutando até hoje, eu acho que é isso mesmo. Nós somos uma família de pessoas fracassadas. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que também estamos declarando e liberando da nossa boca. Porque a nossa boca tem poder, as nossas palavras têm poder, né? E muitas vezes nós cuspimos ódio que nós estamos sentindo da situação, de nós mesmos, estamos cuspindo em pessoas, em situações, matando, fazendo com que aquilo morra, porque tem veneno na nossa língua. E Tiago fala, é Tiago mesmo que fala, que o homem, ele domina todas as coisas, menos a sua própria língua, porque um órgão, olha aqui, olha, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que, havendo, havemos de receber o maior juízo? Porque tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo todo. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do otimeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de todas as coisas grandes. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, põe em chamas, destrói
Porque quando você põe fogo num negócio, acabou, sumiu, evaporou. Então, a língua, as nossas palavras, põe em chamas toda a carreira da existência humana. Olha que perigo. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Queridos, muito cuidado no momento que você está passando uma provação. Se o Senhor fazer com que você perca tudo que Ele mesmo te deu, Ele quer somente ver a intenção do seu coração, porque para Deus só importa a intenção do seu coração. O resto, para Ele, não importa. O Senhor, não pense, o Senhor vai me fazer uma pessoa grande, empresário, grande administrador. O Senhor não precisa disso. O Senhor precisa de um coração disposto a obedecer. E aí o Senhor falou assim para o povo lá na terra: olha, vocês vão entrar para a terra da promessa, mas eu vou dar 2 alertas para vocês. Pode vir maldições por desobediência e pode vir a bênção pela obediência. Maldições pela desobediência. Deuteronômio 28, do 15 ao 62, do 68. Bom, eu não vou ler, mas aí vocês podem ver lá todo. Eu não vou ler tudo. Deuteronômio 28. Começa assim, olha, a partir do verso 15. Os castigos da desobediência. Então, se eu obedecer ao Senhor, o que vai acontecer comigo? Mas se eu desobedecer, será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, pronto, ponto. Se não der ouvido, ponto. O que vai acontecer? Do teu Deus, cuidando em cumprir os mandamentos, os estatutos que hoje eu vos ordeno, né? Que estatutos? Que ele já tinha dado lá em cima. Cuidado. Amarás o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. E eu gosto muito de Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus, ele é único e amarás o Senhor de todo o teu coração, alma e toda a tua força. Por que toda a sua força? Porque eu estou numa situação pior de todas. Mas eu continuo amando o Senhor, eu não vou tirar meu coração do Senhor. Eu sei que a situação está toda pressionando, me pressionando, pressionando, pressionando. Mas eu continuo te amando, te servindo e sendo testemunha do Senhor, boca de Deus para o mundo, declarando para as pessoas: levanta, eia, levanta, acorde. O Senhor nosso Deus, ele é o único. E aí o Senhor diz, continuando, os estatutos que hoje eu te ordeno, olha, se vocês não escutar, virão as maldições sobre vocês. É isso. Ouve, porque senão vai vir. Então vai ser maldito em todos os lugares, na cidade, no campo, tudo que produzir, tudo vai ficar tudo parado, 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 parado. Então, nessa passagem, somos lembrados das sérias consequências da desobediência a Deus. Ele nos ensina que viver em oposição a Deus só acarretará danos e sofrimentos. Por que que muitas pessoas, quando entram numa situação de perca financeira muito grande, o que acontece com as pessoas? Senhor, pelo amor de Deus, fui para Jesus e agora aconteceu isso, agora eu entreguei o meu dízimo, a minha oferta, começa a com, computar aquilo que deu para o Senhor. Né? Eu conheci um senhor e ele falou assim para mim: você já fez as contas de quanto dízimo e oferta você já deu na igreja? Se você tivesse feito isso aí, aplicado, dava para pagar uma prestação de uma casa, de não sei o que lá. Eu falei: meu Deus do céu, Senhor, me livra desta boca maligna. Queridos, quando as pessoas começam a falar e questionar aquilo que você está fazendo, sai de perto. Porque isso aí são fagulhas, a pessoa está cuspindo um ódio.
A pessoa não tem comunhão com Deus, mas você tem comunhão com Deus. Cela o teu ouvido, passa um óleo e fala: Senhor, me perdoa. Porque eu ouço a palavra que sai da boca do Senhor, porque a Bíblia é a boca do Senhor. E eu vivo nessas promessas. E o Senhor é o Deus da promessa. Eu não posso ouvir. Queridos, isso aí são setas malignas. Então, como veneno, impregna a alma do ser humano. O ser humano fica para baixo, fala: puxa, perdi meu tempo mesmo. Perdi meu tempo. E aí o homem entra no quê? Danos e sofrimentos. Então, desobedecer a ordenança de Deus é um pecado e, como tal, terá consequências. Então, desobedecer é a memória do fracasso. Agora, e se eu obedecer? Olha que maravilhoso. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E se eu obedecer? Ah, olha que maravilhoso. Se atentamente ouvires a voz, se vocês ouvires e derem ouvido aos cuidados aos mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas as bênçãos. Ah, mas cadê as bênçãos que não estão me correndo, me alcançando? Você está obedecendo? Hã? Você está acreditando? Você está confiando no que ele te falou? Queridos, o Senhor é o Deus da promessa. Não perca a esperança na tua promessa, na tua herança, ela é real. Está se movendo no mundo espiritual porque não chegou até a mim, porque talvez você é incrédulo. Talvez você está andando no sentimento da incredulidade. Bendito será na cidade, no campo, em todos os lugares. O Senhor, 13, o Senhor te porá por cabeça, não por cauda. O Senhor te fez por cabeça e não por cauda. 14. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servirem. O marido ontem chegou e falou assim para mim: Filha, você nem acredita. Estava assistindo o Instagram, estava. O marido, ele ama assistir Masterchef, ele gosta muito de cozinhar. Masterchef, e ele estava assistindo um canal de culinária. E ele falou assim que o repórter fez uma entrevista com uma mulher indiana e eles foram ver a culinária indiana. E aí ela disse assim: todos os pratos que eu faço na minha cozinha, na minha casa, tem um altar aos meus deuses, porque a Índia tem, né? Eles praticam o hinduísmo, então tem todos os deuses lá. E ele falou: Nossa, tinha aquele deus lá que é um elefante, né, com muitos braços, e ela mostrou ali, ela falou assim: Olha, antes de eu começar, eu preparo os alimentos, eu separo os alimentos. Antes de eu começar a preparar eles, eu já vou ali, eu ofereço a eles toda a produção que eu vou fazer na minha comida. E é por isso que o meu restaurante tem sucesso. E aí, muitas vezes nós vamos lá amassar o alho, né? Separar o nosso arroz e vai fazer o nosso alimento e a gente não faz isso. Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Meu arroz, obrigado pelo meu arroz, pelo meu alho, pela minha carninha, pelos meus legumes. Obrigado, Senhor, por esta água que vai ferver minha alimentação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o dom e a habilidade culinária. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E oferecer para o Senhor aquilo que nós estamos preparando. Eu falei: Meu Deus, que vergonha. E o marido falou: Olha, eu falei: Ainda bem que a gente não vai para a Índia, né? Ele falou: Toda a comida da Índia, os indianos oferecem. E ele falou assim: eu não sei, de repente a gente está andando, né? Às vezes a gente gosta ali em São Paulo, e de repente a gente passa em algum lugar, sei lá, e vê uma comida ali, acha que às vezes quer comer um docinho, alguma coisa, vê alguma coisa interessante, né? Eu gosto dos turcos, né? A comida turca eu gosto, o docinho do turco, né? Eu gosto das saladas. Então ele falou assim: olha, tem que tomar muito, muito cuidado, porque é tudo oferecido. Porque eles são gratos aos deuses. E nós, queridos, não oferecemos nem o tempo do acordar de manhã, Senhor, obrigado por esse dia.
Nós falhamos muito como cristãos, queridos. Por isso que talvez muitas coisas ficam retidas nos céus. As bênçãos ficam retidas. Bênçãos retidas no céu, por quê? Porque eu não estou acionando da forma correta. Hã? Então, nós precisamos repensar muito das nossas atitudes. Essa passagem é um convite para obedecer a Deus. E ela nos mostra uma série de benefícios que fluiriam sobre o povo de Israel. E se eles mantivessem sua fidelidade, a aliança com Deus, a aliança, sou aliançado com o Senhor. Ele é minha primeira aliança. O texto descreve uma realidade de abundância e proteção que aguarda aqueles que decidem seguir fielmente ao Senhor. Obediência, memória da presença. Desobediência, memória do fracasso. Obediência, memória da presença. E o Senhor diz em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Olha só. Então, o que nós precisamos fazer? Nos satisfazer na presença dele. Olha quantos frutos, né? Queridos, a colheita é certeira. Não importa. Nossa, mas agora eu estou vivendo a situação do fracasso, da derrota, das contas, da cobrança. Vivendo coisas grandes para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus. O povo do jubileu, queridos, voltando para suas terras, voltando para suas heranças, voltando para suas possessões. Deus, ele é fiel em tudo que faz e tudo que cumpre. A herança, promessas espirituais. Colossenses, capítulo 1, do verso 12 ao 19. Vamos orar? Vamos ler, né? Colossenses. Colossenses está perto de Tessalonicenses. Colossenses, ó, capítulo 1, verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas nele tenham a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, tudo completo, nada faltando, nada quebrado, tudo é ele. E por meio, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Em nome de Jesus. Queridos, creia em nome de Jesus. Amém? Essa é a excelência da pessoa e da obra do nosso Cristo. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Precisamos, Senhor, discernir o tempo e o modo que estamos vivendo, Pai. Talvez já ganhamos muito e talvez o Senhor só pode encher aquilo que está vazio. Ah, Jesus querido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada dia que levantamos. Obrigado, Pai, por tudo que colocamos na mesa. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer na hora de fazer, de preparar o nosso próprio alimento. Queremos te agradecer, Pai, de todas as formas possíveis. Seja honrado e louvado e glorificado por tudo. Pai, em nome de Jesus, apresentamos as nossas mãos diante do Senhor. Para todo empreendimento, seja no preparo do nosso alimento, ao ganho dos recursos.
seja da criatividade e seja, Senhor, da ministração para com as pessoas e ensinos. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, que as bênçãos do Senhor, Pai, recaiam sobre essas casas que estão ouvindo essa palavra. Essa ministração alcance o coração daquele que precisa se levantar. Eia, levante-se. O Senhor só pode falar com você se você estiver de pé. Se você estiver deitado, desanimado, sem solução, sem saída, ore, busque. O Espírito Santo de Deus te intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você foi criado, você é criação de Deus perfeita no Senhor. O Senhor confia e continua confiando naquilo que te entregou. Não desanime, levante, não tenha medo, avance, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o seu bom tesouro, Pai, e que o tempo da provação, Senhor, comece a chegar, Senhor, no final. Pai, nós estamos preparados para receber as novas porções, do novo tempo, da nova estação, dos novos movimentos. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos estar dentro dos sonhos e dos projetos do Senhor. Ah, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós declaramos que a vitória seja sobre todos e a vitória seja, Senhor, e nós recebemos. Pai, nós queremos receber as nossas heranças, as nossas promessas espirituais e nos satisfazer no Senhor, na tua presença e colher os frutos dessa grande colheita, Pai, em nome de Jesus, chamada Reino da Sua Justiça. Pai, queremos que o seu nome seja glorificado por nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, né? Eu já estou quase encerrando, né? Mais um termo do meu estudo. E é por isso que muitas vezes eu não consigo fazer todos os dias. Mas eu tenho pedido para Deus que a cada porção que Ele tem me dado para liberar para vocês, que vocês sejam ativados, reativados, reanimados, aleluiados, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus vos abençoe, que você tenha um dia próspero. Em nome de Jesus. E até mais. Shalom, shalom. Em nome de Jesus.